Bem-vindo! Vamos começar agora então a nossa imersão dentro do material de matérias-primas que a gente vai conhecer dentro da produção dos óculos. Esse primeiro conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre a história do acetato e sobre a utilização desse material, as vantagens e desvantagens e como a gente tem utilizado bastante hoje dentro dos nossos compostos que vocês acabam encontrando aí dentro do mostruário. Então o acetato é um dos materiais mais clássicos que a gente tem dentro da história do óculos. Antigamente, quando eram feitos os primeiros óculos, ele ainda não era um material utilizado. Era principalmente moldados a partir, os aros, a partir de materiais de metal, entre outros. E quando resolveram fazer alguns materiais diferentes, o pessoal resolveu usar casca de tartaruga. Que coisa mais triste, não é mesmo? Quando a gente pensa nos animaizinhos. Mas logo depois isso foi utilizado com a tecnologia. Então o plástico ele veio para fazer uma revolução dentro da produção industrial. E o acetato veio junto com isso. Apesar dele ser feito de uma base orgânica, ele é feito a partir da celulose. Então, a gente vê que a celulose é utilizada para vários materiais. Por exemplo, o papel em si vem desse composto que é retirado de plantas, da madeira, dos flocos de algodão. E essa pasta ela é mixada com um plastificante, na qual consegue tornar um material mais rígido e sólido, de uma forma que você consegue manusear e ele consegue ficar consistente, inclusive durável conforme o tempo passa. A gente fala um pouquinho sobre o material premium, né? Por que o acetato é tão interessante? Porque a moda vai, a moda vem, o óculos é produzido e por ser mais durável, às vezes a moda já foi e voltou e você consegue utilizar o mesmo óculos. O processo de produção da coloração do acetato, normalmente ele é feito com compostos químicos, mas esse composto químico que é utilizado para fazer a fixação da coloração dentro do material, ele é diluído. Então normalmente é utilizado a acetona. Então, a acetona em contato com o acetato faz com que o acetato, ele, como se fosse abrir os poros para receber essa coloração. Depois do período de secagem, esse acetato ele evapora do material, deixando a coloração nela da forma que você quiser. Os mais clássicos que eram utilizados era o preto, por ter uma uniformidade tradicional, e depois foi evoluindo para o processo de demi ou tartaruga, que é o que a gente chama daquelas cascas que passaram de ser utilizadas. Normalmente você tem o âmbar, que é um tom mais amarelado, e um tom um pouco mais escuro, próximo do castanho. Esses dois tons eram misturados e você tem uma chapa que ela vai ter um formato uniforme de uma coloração meio degradê entre um tom e outro, e que essas duas cores, tanto o preto quanto o demi tartaruga, eram os mais utilizados até hoje, inclusive, na moda. E conforme o tempo foi evoluindo, a técnica para a produção de coloração também foi. Então hoje a gente tem vários tons, você tem vários formatos, você consegue fazer multi-layers. O formato de você conseguir fazer várias camadas foi evoluindo justamente nesse processo de selagem. Quando você pega um acetato junto com outro, passa acetona, você consegue fazer essa colagem e utilizar duas cores ou dois formatos diferentes dentro da mesma peça. E aí depois só entra no processo de produção. Processo de produção que eu já falei com vocês, bem básico. Então você tem a fresa clássica, você pega uma chapa de acetato, normalmente um quadrado, que vai sendo recortado no formato desejado. E aí, só você montar o óculos e utilizar. Você pode utilizar o acetato de uma forma mais orgânica, utilizando um plastificante que não precisa necessariamente ser de uma origem fóssil, como o petróleo. Você pode utilizar hoje já de formatos orgânicos, transformando ele num bioacetato, que deixa ele cada vez mais caro, mas também bem interessante, principalmente por processo de reciclagem. Esse material ele pode ser reutilizado e reutilizado várias e várias vezes. E falando sobre a evolução da tecnologia, não só para coloração, a gente também teve o processo da produção do próprio acetato. Assim como a gente tem nos polímeros plásticos que são injetados, o próprio acetato ele também pode ser derretido e aplicado num molde, na qual após o resfriamento essa peça ela já sai com um formato. A grande diferença aqui é o processo de coloração, que normalmente ele é uma coloração única. Mas a gente hoje também tem outros materiais que foram desenvolvidos em cima do acetato, que tem várias composições com outros materiais, que também permitem as mesmas qualidades específicas que são do acetato, como um alto nível de coloração, um alto nível de resistência e durabilidade. Um desses exemplos é o propianato de acetato ou o exetate. Esses materiais eles podem ter outras composições, então com a grande variedade que a gente tem hoje dentro do mercado, podemos fazer desde peças que são um pouco mais leves, até peças que são moldadas com outras características,
Hoje a tecnologia ela cresceu tanto que o acetato não precisa ser mais aquela peça grande e pesada, ela pode ser uma leve e também mais utilizável no dia a dia, que pode gerar um conforto. Então, pensando nisso, vamos fazer um resumo aqui do que seriam as principais vantagens e desvantagens desse material. Como vantagem, você tem um material que ele é altamente durável. Então, a gente já falou que a moda vai, a moda vem, e essa peça pode ser reutilizada. Conforme o tempo passa, essa peça também, o material em si, ele é brilhante, ele vai perdendo esse brilho. O brilho em si normalmente é feito por um processo de polir, até você deixar ele com uma camada bem lisa. Só que esse material ele vai pegando alguns riscos e ele vai perdendo esse brilho. Mas depois você pode voltar a polir esse mesmo material, porque ele é como se fosse uma pedra. A consistência do material ela é mais durável, então você pode tirar essas camadas e ela volta a ficar brilhante novamente. Hoje, por exemplo, a gente pode ver uma técnica de estilo que o pessoal às vezes prefere uma peça mais fosca. Então, normalmente é um processo jateado lá que vai trazer esse retiro do brilho da peça. Além disso, é um produto que é hipoalergênico. Então, a composição do acetato, ela não retém outros tipos de materiais, então ela não vai transmitir qualquer tipo de irritação ou outras coisas que outros materiais podem conter. Então, por ser um material mais durável, ele também tem uma resistência mecânica para que quebras, atingimentos ou qualquer tipo de composto não se instale dentro da matéria-prima. Agora, quando a gente vai pensar um pouco em questão de desvantagem, é uma peça que, dependendo do material ou dependendo do estilo, ela realmente pode ser um pouquinho mais pesada. Essa questão de perder o brilho pode ser uma condição especial para cada tipo de pessoa, mas ainda assim é um material que ele é bem durável, que ele pode ter uma característica de cor bem longa durante bastante tempo. E também, por ser um material mais denso, ele acaba sendo mais pesado, dependendo do estilo que ele é produzido. Então pode gerar um pequeno desconforto, que pode ser essa pequena desvantagem que o material tem. Mas pensando em até quando você olha uma mala complexa e hoje com tanta tecnologia, como a gente acaba reconhecendo se um produto ele é de acetato ou não. Primeira parte, normalmente a gente pode identificar próximo da ponte. Quando eu falei para vocês sobre colagem, que é aquelas layers que a gente faz, a primeira colagem que a gente tem em todos os óculos é justamente a ponte anatômica. Você vai perceber que se um óculos ele tem uma estrutura de alguma cor definida, por exemplo, vermelho, a ponte nasal ela vai ter um tom cristalino. Então você consegue perceber que foi uma colação entre uma chapa e outra, que foi passado ali um pequeno tom de acetona que fez essas peças se juntarem, fazendo o formato anatômico no rosto. Um outro jeito de você reconhecer, por ser um material mais denso, normalmente ele tem menos ar dentro dele. Então, quando você tem menos ar na sua composição, você deixa uma peça mais pesada. É que nem comparar uma pena com uma bola de metal, que é bem densa. Então, normalmente ela é mais pesada, dependendo da sua grama. O acetato tem essa mesma composição. Então, quando você vai bater nesse material, normalmente ele vai fazer um processo de ressoar esse som. Quando um material não é tão denso e tem mais ar, normalmente ele emite mais som. Então é como você bater na madeira e ele vai fazer aquele toque, toque, toque bem alto. Quando o material é mais denso, que nem uma chapa de metal, ele não vai expandir tanto esse tom. Então ele vai fazer um toque, 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 só que de uma forma mais oculta, tipo um toque, toque, toque. Então você já consegue perceber ali onde o material ele é mais maleável e mais leve, porque ele contém mais ar na sua composição, ou quando ele é um material mais denso, mais composto, com menos ar. Esse foi um material que é para explicar um pouquinho mais sobre essa matéria-prima que está tão presente no nosso dia a dia, nos nossos óculos, para que vocês tenham um pouquinho do conhecimento que a gente tem aqui interno na hora que a gente está pensando em produzir. Espero que tenham gostado desse conteúdo.